Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Hoje não vai ter como transmitir porque a internet aqui caiu. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou gravando, né? A interface está captando o áudio. Não, esse microfone é só daqui, não é da igreja não. E aí depois eu disponibilizo no canal da igreja. A internet hoje não vai não. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Senhor, por estar diante de Ti, estar na Tua presença. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e sê com a Tua igreja, sê com cada um dos Teus filhos nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos dirija neste momento, nos dando graça, nos dando sabedoria e entendimento, que nós possamos guardar esta palavra e aprender com o Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso de número 32. Hebreus 10, 32. É até um pouco estranho estar com o microfone sem som. Hebreus 10, 32. Vamos aqui estudar sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Hebreus 10, 32. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. 33. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. 37. Pois breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Amém? Então, nós vamos ver aqui esse trecho de Hebreus capítulo 10. A carta aos Hebreus, ela é escrita mostrando aos leitores, ao povo ali da época, mostrando sobre quem é Cristo, como Cristo age e como que o sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. O autor aos Hebreus apresenta Cristo como o sumo sacerdote, aquele que está acima da linhagem de Arão e aquele que é figura, tipo de Melquisedeque. Então ele vai mostrando que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, dos sistemas de sacrifícios, apontava para Cristo. Então, o que acontece? E aí ele vai falando uma série
de narrativas sobre como permanecer na fé, como progredir na fé, que em outro tempo a gente observa que eles falam assim: poxa, mas vocês já eram para ter prosseguido, prosperado, e agora nós temos que lançar um fundamento. Não, vocês eram para já estar com um alimento melhor. Então ele vai discorrendo sobre uma série de assuntos, falando que em outro tempo eles foram expostos a todo e qualquer tipo de sofrimento, mas agora estava correndo o risco de voltar ao judaísmo, abandonar a fé cristã. Porque qual era a questão do judaísmo? É porque eles diziam assim: para você aceitar a Cristo, você precisa circuncidar, fazer a aliança, depois você aceita Cristo. E Paulo falava: não, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Então você não precisa desses elementos para poder vir a se tornar um crente. Então havia essa constante luta, né, esse assédio dos judaizantes para a pessoa. Não, a pessoa aceita Cristo, mas ela tem que obedecer, ela tem que fazer tudo o que está na lei de Moisés. E havia um constante debate sobre isso. E esta carta foi destinada aos cristãos hebreus da segunda geração que podem ter pensado em voltar ao judaísmo. No capítulo em apreço, que é Hebreus 10, que a gente leu, 32 em diante, observa-se uma ênfase em perseverar na presença do Senhor. O autor, para reforçar a perseverança diante das lutas, faz um apelo ao passado, a fim de que lembrassem de tudo que tinham suportado pelo nome de Jesus. E conforta, mostrando que no futuro receberão a devida recompensa após fazerem a vontade de Deus. Os leitores mostraram-se dispostos a serem envergonhados, perseguidos e até perder seus bens. Quando não estavam sendo perseguidos, identificavam-se corajosamente com os outros cristãos que se encontravam em perigo, a ponto de serem coparticipantes de suas cadeias, ou seja, sofreu encarceramento. Naquele tempo, demonstraram grande confiança e esperança, mas agora corria o risco de desprezar essa confiança e de voltar à sua antiga religião, que era o judaísmo. O segredo da vitória encontrava-se em sua fé e paciência, que é o quê? A perseverança. Vimos como essa combinação de virtudes em Hebreus 6, 12 e 15, e é nessa passagem que o autor apresenta o texto ao redor do qual a epístola aos Hebreus é escrita: o meu justo viverá pela fé. Trata-se uma citação de Abacuque 2,4, também usada em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e Romanos enfatiza o justo. Gálatas fala do viver, enquanto Hebreus concentra-se na fé. Não apenas somos salvos dos nossos pecados pela fé, como também devemos viver pela fé. Esse é o tema de Hebreus 11 a 13. Então vocês observam que eles haviam suportado, já demonstraram estar dispostos a serem envergonhados, a suportar todo e qualquer tipo de perseguição, agora estavam correndo o risco de abandonar a fé, de voltar aos velhos rudimentos. E aí o autor aos Hebreus, ele começa dizendo assim: lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Hebreus 10, 32. O que é lembrar? Quando você diz assim, lembrar, é trazer à memória, é recordar. E aí o autor ele diz, olha, ele apela, ele exorta,
lembrem-se dos primeiros dias. Lembrem-se de quando foram iluminados. Ou seja, quando vocês entregaram a sua vida para Jesus e foram, iluminados pelo Espírito Santo, vocês passaram a andar na presença de Deus, passaram a se santificar. Então ele chama a atenção, lembre-se, traz a memória, porque a gente é sujeito a se esquecer das coisas e a se esquecer das maravilhas que Deus faz por nós e fez por nós. A gente tem a tendência de esquecer. E quando a gente esquece, acontece uma coisa conosco, que a gente pode vir a murmurar, a demonstrar ingratidão, falta de fé, e nos casos mais extremos voltar para trás, abandonar. Então ele fala, lembre-se dos primeiros dias. Em Apocalipse não diz, lembra-se do teu primeiro amor, arrependa-te e volta. E aí ele está dizendo assim, olha, vocês de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. E aí ele diz assim, lembrai-vos, diz o seguinte, o escritor frisara a sua exortação por um apelo ante o perigo da queda e das temíveis consequências da infidelidade, das advertências, agora ele passa para o encorajamento, tal como no capítulo 6, e aqui, conforme fez ali, ele lembrou agradecido as primeiras provas que seus leitores tinham dado sobre sua constância e amor cristãos, que se lembrassem e sempre conservassem na memória o que a graça de Deus já o capacitara a sofrer. Então, a luta ela está muito grande, muito difícil, mas aqui há um encorajamento para quê? Para uma perseverança ante o perigo da queda e da infidelidade. Aqui está pedindo para a gente perseverar na presença de Deus, porque a gente pode cair e pode pender para a infidelidade. Aqui há um encorajamento. E nesses tempos que estamos vivendo, é necessário haver um encorajamento da nossa parte, porque a gente recebe notícia toda hora e nós devemos orar. Infelizmente, o pastor Elias e a pastora Deura confirmaram positivo para coronavírus, né? E nós devemos orar pela congregação. Então, irmãos, a gente tem que nos encorajar uns aos outros. A gente tem que encorajar uns aos outros. Perseverar. O tema desse estudo é: não lanceis fora a vossa confiança. A gente não pode lançar fora, ou seja, não largar de mão, não abandonar a nossa confiança em Deus, de forma nenhuma. E aí no versículo 33 de Hebreus 10, que a gente está estudando, diz assim: houve ocasiões que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. E aí, houve uma exposição. E quem quer ser líder ou é líder, tem que estar sujeito à exposição, tem que se expor. Mas se expor em que sentido? Não se expor de forma equivocada, de forma inconsequente. Não, ou seja, tem que se expor, ou seja, tem que dar cara para bater, tem que estar ali na linha de frente, tem que estar
encorajando, perseverando, confiando. Injúrias. Muitas pessoas falam, poxa, eu nunca pensei na presença de exatamente. Infelizmente. E o espancamento? A gente sabe. O propósito do sofrimento do sofrimento. E olha só, mas expostos, que tipo de exposição também é essa? É como que expostos em espetáculo. Essa grego era espetáculo público e outra maneira era o espancamento público. Era comum os judeus apelarem para as denúncias espancamento público no pecadores grosseiros muitos humanos espancar os ofensores da lei aos olhos de todos. Então, eles foram vistos como em espetáculo. Ou seja, foram expostos ao cristãos aqui da carta aos Hebreus foi um sofrimento intenso e é comum de cruz, né, era exposta, eram colocados ali na cruz e ver que para a cabeça, como diz algumas traduções, é como se ele olhasse assim, balançando a cabeça, zombando, desprezando. Então, era assim que na antiguidade eles faziam. Eles expunham o seu ofensor, o seu inimigo ao ridículo, para dizer, ó, nós triunfamos sobre vocês. Se eu não me engano, eram os ninivitas, se eu não me engano, me fugiu a memória agora, mas que eles decepavam os seus inimigos e vinham com a cabeça como troféu expondo ao ridículo. Então, isso acontecia muito na antiguidade. É algum abuso, algum ridículo público. Muitas vezes a gente passa, muitas vezes a gente quer nos expor ao ridículo,
por sermos crente, querem fazer chacota por ser crente, mas a gente deve perseverar, a gente não deve lançar fora a nossa confiança. Versículo 34. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuía. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Olha só, a intensidade, até agora está falando só de sofrimento intenso. Como que nós podemos abandonar a Cristo? A gente não pode abandonar a Cristo. A gente tem que perseverar, a gente tem que ter confiança. Não é fácil, mas olha só, eles se alegraram quando tudo foi tirado deles. Vocês se lembram em Atos capítulo 4, capítulo 5, que Pedro e João tomaram a surra por causa do nome de Jesus? Quando eles se encontraram, eles oraram, glorificaram, acharam o máximo, e eles oraram e o fogo do céu desceu. Eles experimentaram novamente um mover de Deus ali naquele momento. E será que nós, se apanharmos ou sofremos alguma coisa desse tipo, nós vamos dar glória a Deus? Ou será que nós vamos falar, Jesus, é isso que eu ganho por ter te aceitado? É complicado, né? Você vê que o cristianismo, a gente não sofre uma perseguição dessa magnitude, mas muitos sofrem. Muitos sofrem. Inclusive, nesse exato momento, muitos missionários estão sofrendo. Muitos cristãos em outros países estão sofrendo. E não abandonam o nome de Jesus. Não abandonam a confiança em Jesus. E por que a gente, diante das lutas, das dificuldades, a gente quer retroceder ou pensar em retroceder? Não pode. Mas, pastor, eu não estou dessa maneira que o senhor está falando essa palavra. Glória a Deus. Mas nós estamos aprendendo para que quando nós passarmos por uma situação adversa, a gente vai saber como lidar com essa situação. E olha só, como é isso? Aceitar com alegria o espólio dos vossos bens, quando tudo lhe é tirado. Era comum na história dos judeus que propriedades e possessões de herege, o que é herege? É aquele considerado, ou seja, o que blasfemou, o que prega, é quando alguém, por exemplo, prega contra a palavra de Deus, pega a palavra de Deus e distorce. Aí esse é um herege. Ele transformou a palavra, ele modificou o sentido, ele é um herege. Então, quando propriedades e possessões de hereges, bem como daqueles reputados perigosos para a comunidade, fossem confiscados, reduzindo-se tais pessoas à miséria. Ou seja, arranca tudo, tira tudo dela, toma tudo, propriedade, tudo que ela tiver, para ver se a pessoa, ela nega o nome de Jesus ou nega a sua religião. E os romanos com frequência aplicavam o mesmo castigo aos dissidentes, ou seja, aqueles que causavam divisão, que apartava. Muito provavelmente o judaísmo é que aplicara tal punição aos leitores originais da epístola, dessa carta, né? E não os romanos, porquanto aqueles tinham sofrido uma perseguição religiosa. De alguma maneira, porém, foi com alegria que os crentes aceitaram tal perseguição. Olha, eles foram alegres, eles ficaram alegres quando tudo foi tirado.
porque sabiam que lhe esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Então o foco deles estava em algo eterno, duradouro. O foco dele não estava no aqui e agora, no que é palpável. Não. Pode tirar os bens, pode tirar tudo, mas só não pode me tirar o Senhor Jesus Cristo. É basicamente isso que a carta está dizendo. E eles ficaram alegres. Não, vocês podem tirar tudo que vocês quiserem, mas vocês não vão conseguir tirar o Jesus que mora dentro de mim. Vocês não vão retirar o Espírito de Deus que habita dentro de mim. E é interessante isso aqui. Muitos, quando você estuda a história da igreja, você vê muitos homens e mulheres de Deus que foram mortos, mas não negaram o nome de Jesus. Aí agora, no versículo 35, que é o tema do nosso estudo, portanto, não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Ou seja, ele lista uma série de sofrimentos. E agora ele continua dizendo, agora ele usa uma palavra portanto, que no português era usada para iniciar uma oração, uma frase, que dá a ideia de uma conclusão, de uma ideia ou raciocínio explicitado na oração anterior. Ou seja, ele falou de todo o sofrimento, né? Aí agora ele conclui dizendo que todo este sofrimento, ele vai trazer uma grande recompensa. Ele vai trazer uma grande recompensa. Pode ser tirado os bens, pode vir a ser preso, pode sofrer tudo e qualquer adversidade. Mas, portanto, agora ele conclui que não abram mão de sua confiança. Aí novamente, lembrem-se, traga a memória, a recompensa que ela lhe traz. Faz uma reflexão. Nossa, Jesus já fez tantas coisas na minha vida. Faz igual aquela passagem. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O problema é que a gente começa a colocar a nossa memória, a nossa mente, só naquilo que é desagradável, só naquilo que causou dor, só naquilo que trouxe dor para nós. Aí a nossa fé vai só minando. Quando a gente coloca a nossa mente só naquilo que traz dor. E aqui ele está dizendo, olha, lembre-se da grande recompensa que ele lhes traz. Ou seja, vocês perderam, vocês foram presos, vocês sofreram, vocês ajudaram os que também sofreram da mesma forma. E vocês estão aí, agora, querendo abandonar, querendo voltar. Vocês estão querendo voltar para o mundo, voltar para o Egito, voltar para a velha vida? Não. Aí ele diz assim, ó, não abram mão de sua firme confiança. O que é não abrir mão? É quando uma pessoa quer liberar-se, abrir mão é quando uma pessoa quer liberar-se ou abandonar alguma coisa, renunciar. Então nós não podemos abandonar, não podemos renunciar. Nós devemos renunciar o mundo, o pecado e permanecer firme, não abrir mão. A gente não pode abrir mão da confiança. Então o que acontece? E como é isso? Firme confiança. O que é uma coisa firme? É apoiado com segurança. Apoiado com segurança. E o que é confiança? Crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. É esperança. Então,
eu tenho a crença, eu tenho a fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. Ou seja, eu tenho esperança. Você tem esperança de que, se eu não abrir mão da minha firme confiança, eu vou crer, eu vou ver as expectativas se tornarem realidade. E aqui fala, lembre-se da grande recompensa. O que é recompensa? É retribuir ou pagar algo a alguém do serviço ou ajuda prestada. Então, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo que fazemos para o Senhor, tudo que deixamos pelo Senhor, nós receberemos recompensas, nós receberemos galardões da parte de Deus. Aí novamente no versículo 36 ele diz: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhes prometeu. O que é perseverar? Me diga aí, o que é perseverar? Para você, quando fala em perseverança, é o quê? Perseverança. Quando diz assim, irmãos, perseverem, o que quer dizer? Diga-se no conceito de vocês, na compreensão de vocês, sobre o que é perseverar. Sim. Está aqui. Isso. 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 Justamente. Ó, tudo vocês falaram, permanecer, ficar em um lugar com esperança, obtendo uma conquista, não desistir e lutar com unhas e dentes. Lutar com unhas e dentes. A gente tem que lutar com unhas e dentes para a gente não abandonar Cristo. Lutar com unhas e dentes mesmo. Fazer igual Jacó. Eu não saio, eu não te largo enquanto não me abençoares. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo de jeito nenhum. E aí já estava amanhecendo, aí não tinha mais recurso. Aí o que aconteceu? Não, então tá bom, tá abençoado. Agora você será chamado Israel. A gente tem a mania de qualquer coisa a gente, não, eu vou desistir, eu vou chutar o balde. Eu não quero saber desse negócio. Não, não é assim. E aqui está mandando a gente perseverar de novo. Porque vocês precisam perseverar a fim de quê? Qual é a finalidade da perseverança? A fim de quê é uma finalidade. Porque depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Então é isso que a gente vai ter. Depois, a finalidade da perseverança não é que Deus, ele fica olhando de lá dos altos céus para nós e fica dando gargalhada. Não. O sofrimento, toda essa situação, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, um caráter de ensino, de amadurecimento, de estruturação. Porque hoje tem muita gente assim que você não pode falar nada, que já estão se doendo, já estão se mordendo, e o povo, arrumaram uma palavra agora, mimimi, né? Estão cheio do mimimi. Hoje não pode falar nada. Não sei o quê. Muitos crentes também, você vai falar uma coisa,
pastor, me machucou, não sei o quê. Não. Então, a gente tem que... a finalidade da perseverança no sofrimento, e fala assim, e terem feito a vontade de Deus. Então é vontade de Deus. Como você está dizendo que sofrimento é vontade de Deus? Deus permite. É vontade dele permitir o sofrimento. Misericórdia, irmão, mas isso aqui não tinha visto na Bíblia, né? Segundo aos Coríntios capítulo 1, bendito Deus de toda a consolação, porque Paulo diz, olha, eu sofri para depois consolar os que... Então, há um porquê no sofrimento. Muitas vezes, se a gente tentar encontrar os porquês a fundo, a gente às vezes fica até meio assim, mas o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu e muito, que dirá os seus filhos, né, os filhos de Deus. E Atos 14, Paulo disse, exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé, porque lhe importa entrar no reino dos céus com muitos esforços. É com esforço que entra no reino dos céus. E aí, as pessoas só querem pregar a bonança e não ensinam que há um momento de dor e sofrimento. Aí quando chega, a pessoa não sabe lidar com aquilo. Aí ela abandona, ela desiste, ela não entende. Porque quem estava ensinando ocultou, omitiu essa parte dela. Então, eu não gosto de sofrimento, eu não quero que vocês fiquem no sofrimento. Mas aqui está nos ensinando como lidar com o sofrimento. E não é fácil, hipótese alguma. Não é fácil, hipótese alguma. Mas é o ônus e o bônus, né? É o pacote fechado. Aceitou a Cristo, vai tudo junto. Não vai só uma parte não, né? Vai tudo junto. E olha só, primeira carta de Pedro, capítulo 5, 8 e 9, diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de novo, né? Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ai, só eu que sofro. Meu irmão não sofre. Aí a pessoa começa a se vitimizar. Ah, isso só acontece comigo. Ai, por que é só comigo? Não, misericórdia. Ai, eu acho que eu deixei a chinela desvirada. Virada de um lado, virada do outro. Ai, meu Deus, eu estou só no azar. Ai, Jesus, tudo é comigo, meu Deus, acho que eu não nasci para isso. Aí aqui Pedro diz, tomem cuidado, estejam atentos. Permaneçam firmes contra eles e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a gente não pode se vitimizar. E é muito comum isso, né? Versículo 37. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Olha só. Ele em breve virá e ele não se atrasará. O próprio Pedro diz também que, olha aqui, 2 de Pedro 3,9, na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês,
não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, ou seja, Deus abençoe, meu filho, obrigado. Olha só, ele fala assim, em outras traduções: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, esperando que todos se arrependam. Então parece que Ele está demorando, né? Mas é a longanimidade de Deus. O que é longanimidade? Longo ânimo. Longo ânimo. Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Porque quando não tiver mais oportunidade, aí não vai ter choro. Vai ter choro, sim, né? Muito choro e ranger de dente. Apocalipse 3:11 diz: venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não é apegue-se ao que você tem aqui, eu vou me apegar aqui com esse leitor de livros, e para que ninguém tome. Não. É apegue-se ao que você tem, o quê? O que você recebeu da parte do Senhor. A salvação, as bênçãos de Deus, as coisas eternas. E para que ninguém tome sua coroa. Número 8. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Viver pela fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos uma mania de tocar. Tomé disse: eu só acreditarei se eu tocar. E aí Jesus falando, aí quando ele viu que ele tocou, ele: Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus disse: bem-aventurados são os que não veem e creem. Por isso que a gente não concorda com coisas que as pessoas trazem dentro da igreja, como armas, essas coisinhas, candelabro, que fica trazido para dentro da igreja, porque a nossa fé, ela não se apoia em coisas visíveis. Porque justamente aqui, ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Aquilo que esperamos se torna real através da fé. Então, pela fé, a gente contempla, ou seja, Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. E Ele nos dá convicção de coisas que não vemos. Hoje, mas eu estou crendo. Pela fé, eu estou crendo. Eu não vejo, mas eu creio. E eu vou ver. Em nome de Jesus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque se a gente anda pelo que vê, ou pelo que toca, não é fé, não é esperança, não é. E aqui ele está dizendo que o meu servo, o meu filho, ele vai viver pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Não me agradarei dele. Olha só. Aí ele usa uma palavra, dizendo: mas
que é o mas? É uma conjunção adversativa no nosso português. Com ponto com o que foi dito anteriormente. Ele diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém não me agradarei. Mas nós não somos como aqueles que se afastam, como aqueles que se retrocedem para a própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Olha aqui. O cristão que vive de acordo com as aparências, o retrocede para a perdição. Qual é o significado nesse contexto da palavra perdição? O termo original corresponde à perdição, é usado perdição. Pode significar julgamento eterno, mas não necessariamente em todos os casos. Pessoalmente, creio que a melhor tradução para essa palavra em Hebreus 10:39 é desperdício. Ele está dizendo que o melhor da palavra em vez de destruição é desperdício. O cristão que não anda pela fé volta aos caminhos antigos e desperdiça. Andar pela fé significa obedecer a palavra. Ou seja, salva sua vida aquele que ele não ganha vida. Você vê como é a lógica de Deus, como eu penso. Esse modo game ele encontrou várias pessoas que devem para a vontade de Deus. Passaram anos vagando pelo deserto, desperdiçando a vida. Nós podemos permanecer confiantes ao andar pela fé. No nosso, a gente pode permanecer confiante. Permanece inabalável. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas em todo o mundo e que eu, Paulo, designado servo da vida para aqueles que amam. Como é isso? Feliz é o que suporta com paciência. Você vê que a perseverança em provações e tentações, ela tem a finalidade de proporcionar algo eterno. No presente a gente também é abençoado,
mas os autores bíblicos as realidades eternas. Porque é na vida, porque é em vida que a gente toma as decisões. Porque depois que morrer, Hebreus 9:27, que ao ser humano está dado morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento. Então eles falam, persevere, porque o abandono, a falta de fé e confiança, ela implica em coisas eternas. Porque se a pessoa abandona e ela morre fora da fé, fora de Cristo, ela perde aquilo que Deus prometeu para aqueles que o amam. Ele perde a salvação. Por isso que a gente tem que perseverar. Eu fui predestinado para ser salvo. Não, aqui está falando para perseverar, para permanecer fiel, porque se eu tenho uma série de exortações que me manda perseverar, guardar, lutar, permanecer, é porque pode ser perdido. Pode ser perdido. Então eu não creio na doutrina da predestinação como os irmãos reformados pregam. Eu não creio nisso. Eu não creio, não tem como eu crer nisso. E aí, 2 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 8, Paulo diz, ele encerra dizendo assim em sua carta: quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam sua vinda. Portanto, não lance fora a sua confiança em Deus. Persevere, permaneça, porque Deus tem promessa, Deus tem bênçãos para aqueles que fazem a vontade dEle. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Graças a Deus, nós conseguimos concluir esta etapa da pintura aí na frente da igreja. Conseguimos concluir a igreja, o trabalho que o pastor Marco Antônio, juntamente com a igreja, começaram a fazer. Nós, juntamente com a igreja, concluímos essa etapa que ainda faltava. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, continue fortalecendo a vida de vocês. E Deus tem recompensa, irmãos. Deus tem recompensa. Amanhã, círculo de oração, de 8 às 9. Nós temos também o nosso culto, quinta-feira. Sábado nós temos a nossa ceia. E a oração de 5 a 6. E nós temos a ceia a partir das 19h30. Qual dia? Sábado, né? Bazar dos Jovens também. Vai ter o Bazar dos Jovens aqui sábado. E a programação continua da forma como os irmãos já sabem. Amém? Ore por nós em nome de Jesus. Vamos continuar sempre orando uns pelos outros, para que Deus venha nos guardar no nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Ó Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, continue repreendendo todo o mal, toda barreira e todo impedimento contra as nossas vidas. Lança por terra, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Visita as nossas vidas. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda a congregação Betel, Senhor. Ó Deus, proteja Teus filhos. Meu Deus, livra-nos, Senhor. Estamos sujeitos, mas
o Senhor pode nos guardar. E até que o Senhor tem nos guardado. Pai Santo, nós também oramos, intercedemos em favor da vida dos nossos irmãos ali da Cadmiel, Senhor. Em nome de Jesus, dê saúde. E em nome de Jesus, repreenda este mal, Senhor, este vírus, esta doença. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito da morte. E em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna. E em nome de Jesus, está queimado pelo poderoso nome de Jesus. Pai Santo, guarda as nossas casas, as nossas famílias. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Nos ajude a confiar mais no Senhor, a perseverar e a permanecer firmes na Tua presença. Pai, abençoe os presentes. Abençoe os que assistirão ao Senhor esta mensagem. Que sejam fortalecidos no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.